Bem, o que nós vamos precisar para fazer esse cachecol? Nós vamos precisar aqui de um ponto de borda de cada lado, um pontinho de borda, então um ponto a mais na contagem. E aqui nós vamos ter múltiplos de 14 pontos, tá? Então, 14 mais 14 mais 14. 3 vezes aqui eu vou repetir 14 pontos e 2 pontos para cada borda. Para a primeira carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. Tiro o meu ponto de borda, tá? E vou trabalhar aqui 2 pontos em tricô. Então, um tricô, 2 pontos tricô. Passo o fio para trás e agora eu vou trabalhar 12 pontos em meia. Só um instantinho aqui. Então, aqui os 2 pontos tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Novamente, 2 pontos em tricô. 1 e 2. Repito os 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui 2 pontos em tricô. 1 e 2. E novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sobrou aqui 3 pontos, que são os 2 pontos tricô e o meu ponto de borda. Então, aqui, 1, 2 e 3. Assim está montado os pontos para nós trabalharmos o cachecol. As carreiras pares serão trabalhadas como ponto se apresenta. Então, o que for meia, será meia. O que for tricô, será tricô. O ponto de borda sempre em tricô e os demais como se apresentam. Então, aqui nesse caso, temos 2 meias, que aqui do outro lado eles eram tricôs, então isso significa que agora eles serão em meia. Então, 2 pontos e meia. E aqui teremos 12 pontos tricô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12, tá? Aqui novamente 2 pontos em meia, 1 e 2. E vou seguir até chegar aqui conforme os pontos se apresentam. 12 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 12 pontos em tricô, 2 pontos em meia e o último ponto de borda em tricô. Vou terminar e retorno para nós fazermos a terceira carreira. Então, agora retornando para a terceira carreira, a partir daqui, então, nós vamos começar a trabalhar o ponto e nós vamos precisar utilização de uma agulha auxiliar. Como eu já expliquei num outro vídeo que eu precisava de uma agulha auxiliar, pode ser essas agulhas que a gente compra já específico para fazer trança, ou pode ser qualquer outra, pode ser até mesmo uma agulha dessas, só para vocês tirarem os pontos daqui, botarem à espera, fazer o trabalho e devolverem para a agulha. Não necessariamente precisa ser essa agulha aqui, pode ser até mesmo uma agulha de crochê. Então, aqui nós vamos fazer o nosso ponto de borda e vamos dar sequência ao trabalho. O meu trabalho diz para mim tecer 2 pontos em tricô, 3 pontos em meia, 3 pontos em meia. E agora, nós vamos começar a tramar aqui uma trança. Então, nós vamos pegar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, vou deixar à frente do trabalho e vou tramar esses 3 pontos de trás, aqui, esses 3 pontos que estão na agulha vermelha, em meia. 1, 2 e 3. Agora eu vou devolver esses pontos para a agulha. Ó, devolvo todos os pontos e tramo eles em meia também. 1, 2, 3. Tá? Aqui eu terei uma trama para a minha esquerda. 3 pontos em meia normalmente. 2, 3. Cheguei nos 2 pontos em tricô. Eu repito esses 2 pontos em tricô. Então, 2 pontos em tricô. Agora aqui eu vou fazer, tiro esses 3 pontos aqui e deixo a espera na frente do trabalho e tramo esses 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Devolvo esses pontos para minha agulha e tramo eles em meia também. 1, 2, 3. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Só que agora nós vamos fazer uma outra trama diferente. Passo o fio para frente, tiro esses 3 pontos aqui, atrás do fio, para trás agora, ó, deixo ele lá para trás e tramo esses pontos aqui. 1, 2, 3. Tramei a frente, ó. Pode ver, ó, o fio tá lá para trás e eu tramei aqui na frente esses 3 pontos. Então, eu puxei eles para cá. Agora sim, eu vou devolver esses 3 pontos na agulha lá. Vou passar meu fio para trás e vou tramar ele em meia. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tramei para cá e aqui eu tramei para cá. Cheguei nos 2 pontos em tricô, faço eles em tricô.
Agora, eu vou fazer a mesma trama que eu fiz aqui no início, que são 3 pontos em meia. Tramei os 3 pontos em meia. Agora, eu vou tramar esses 3 para a esquerda. Então, eu vou reservar eles à frente do trabalho. Então, tiro os 3 pontos, reservo à frente do trabalho. Com a minha linha lá atrás, eu já faço os próximos 3 pontos em meia. Tramei os 3 pontos em meia, devolvo esses que estavam na espera. Devolvo todos eles para minha agulha e tramo em meia. 2 e 3. Aqui terá que sobrar 3 pontos em meia e os 3 pontos de borda. Então, 1, 2, 3. Os 3 pontos de borda não, 2 pontos em tricô, que faz parte da receita, e o meu ponto de borda, que é um único ponto. Agora, para a quarta carreira, como eu já disse, todas as carreiras pares, eu teço como o ponto se apresenta. Então, ponto de borda. Aqui tenho meia e meia. Meia e meia. Aqui tenho ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 pontos em meia. E assim, até o final da carreira, eu vou repetir os pontos como eles se apresentam. Retorno para a quinta carreira. Cheguei aqui à quinta carreira. Um ponto de borda. Vamos trabalhar 2 pontos em tricô. E agora aqui já começamos a nossa trama. Aqui agora esses pontos vão ficar atrás da agulha. Então temos que reservar esses 3 pontos atrás. Então, tiro 3 pontos na agulha auxiliar e reservo atrás. Deixo lá para trás. Tramo os 3 próximos pontos em meia. Já tramei. Devolvo os 3 pontos para a minha agulha. Fiozinho para trás e tramo esses pontos em meia. Os 3 pontos que eu devolvi, eu tramo em meia. Tramei para a esquerda. Perdão, para a direita. Agora eu vou fazer a trama para a esquerda. Trama para a esquerda, eu tiro os 3 pontos à frente do trabalho. E tramo os 3 pontos seguintes em meia. Devolvo os 3 pontos para a agulha. E tramo eles em meia. Depois que eu fiz a trama, eu vou chegar nos 2 pontos em tricô. Tramo eles em tricô e sigo para a próxima trama. 3 pontos em meia. Tiro 3 pontos à frente do trabalho. Tramo os próximos 3 pontos em meia. Devolvo os 3 pontos para a agulha. E tramo em meia também. Três pontos em meia. Cheguei nos 2 pontos em tricô. 1,
2 pontos em tricô. E agora eu vou fazer a trama novamente dos pontos à direita e dos pontos à esquerda, da seguinte forma. Esses 3 pontos agora eu vou reservar atrás. Então, tiro os 3 pontos e deixo eles atrás. Tramo os próximos pontos em meia, os 3 pontos. Devolvo os 3 pontos que estavam atrás para a agulha. Fio para trás e tramo em meia. Agora eu vou tramar para a esquerda, então eu vou retirar os 3 pontos à frente do trabalho, tramar os 3 pontos, os próximos 3 pontos em meia, devolver os pontos à espera para a agulha e tramá-los em meia também. Sobraram aqui os 2 pontos em tricô e o meu ponto de borda. Sexta carreira, ponto de borda e sem nada de mudança, os pontos como se apresentam. Então, aqui eram 2 meias e eu vou ter 12 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 12 pontos em tricô e assim até o final da carreira. Eu vou retornar para nós trabalharmos a 7ª carreira. O nosso trabalho já começou a tomar forma, ó. Aqui já começaram a se formar as tranças do trabalho, tá? Então agora a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª carreira, são 4 carreiras daqui para frente que não terá nada de diferente. Nós vamos fazer ida e volta como os pontos se apresentam. Aqui ponto de borda, 2 tricô, 12 pontos em meia, 2 tricô, 12 pontos em meia, 2 tricô, 12 pontos em meia, 2 tricô, 1 ponto de borda. Retornamos ao contrário, né? Então, 1 ponto de borda, 2 meia, 12 pontos em tricô, 2 meia, 12 pontos em tricô. Depois nós vamos fazer a, me perdi, a 9ª carreira sem mudança nenhuma. 2 pontos em tricô, 12 meia, 2 tricô, 12 meia, 2 tricô, 12 meia, tá? E voltamos seguindo o ponto como se apresenta. Então, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª carreira não terá mudança nenhuma, não terá trama, será somente pontos básicos. Eu vou fazer aqui minhas 4 carreiras, igual eu vou deixar, né, explicado na tela para vocês como é que foi feito, né, para vocês não se perderem. E aí então nós retornamos para a produção da 11ª carreira, que aí então nós teremos mais uma trama. Então aqui voltei para fazer a 11ª carreira, como a gente fez, ó, sem nada de trama, a gente criou uma altura no ponto, né? Nós fomos e viemos somente acompanhando o ponto por 4 carreiras, então aqui a gente criou uma altura no ponto. Agora sim, na 11ª carreira, nós vamos voltar a tramar para a formação do ponto. Então aqui, o ponto de borda, 2 pontos em tricô. E já vamos tramar aqui 3 pontos reservados à frente do trabalho, tramamos os próximos 3 em meia na parte de trás.
Devolvo esses 3 pontos para a agulha e tramo em meia. Agora, ao contrário, fio para frente, retiramos os 3 pontos na auxiliar para trás do trabalho. Trabalhamos os 3 próximos pontos em meia. Aqueles 3 pontos que estavam na parte de trás retornam para a agulha, fio para trás, e aí sim trabalhamos esses 3 pontos em meia. Chegamos nos 2 pontos em tricô. Então, vamos tramá-los, os 2 pontos em tricô. Agora, 3 pontos em meia. E mais uma trama. Retiramos os 3 pontos à frente do trabalho e tramamos os próximos 3 pontos em meia. Devolvemos esses 3 pontos para a agulha e tramamos em meia. Os próximos 3 pontos trabalhamos em meia. Chegamos nos pontos em tricô, 2 pontos em tricô. E novamente a nossa trama. 3 pontos reservados à frente do trabalho. Tramamos os pontos, os 3 próximos em meia. Devolvemos os pontos para a agulha e trabalhamos em meia. Colocamos o fio para frente, reservamos os 3 próximos pontos na parte de trás. Trabalhamos os próximos pontos em meia, 3 pontos, fiozinho para frente, para nós podermos devolver os pontos para a agulha. Passamos o fio para trás e trabalhamos os 3 pontos em meia. Aqui sobrou os 2 pontos em tricô e o ponto de borda. 12ª carreira, novamente sem trama nenhuma, os pontos como se apresentam. Vou fazer a minha carreira aqui, vocês façam a de vocês e eu retorno para nós tramarmos a 13ª carreira. Décima terceira carreira, um ponto em tricô, meu ponto de borda, 2 pontos em tricô, agora 3 pontos em meia, e uma trama. A trama será com 3 pontos à frente do trabalho, tramo os próximos 3 pontos em meia, devolvo os pontos para a agulha, tramo em meia também esses 3 pontos. 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô e chegamos aqui na outra trama. Reservamos 3 pontos atrás do trabalho, trabalhamos em meia 3 pontos, devolvemos 3 pontos para a agulha, passamos o fio para trás e vamos fazer esses 3 pontos em meia.
3 pontos reservados à frente do trabalho, 3 pontos trabalhados em meia, devolvo 3 pontos para a agulha, cheguei nos 2 pontos em tricô, agora a última trama, que é 3 pontos em meia, 3 pontos reservados à frente do trabalho, devolvo 3 pontos para a agulha e tramo em meia. 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô e o ponto de borda. Agora, da mesma forma que a gente fez as carreiras sem trama, aqui também será sem trama. Então, vai ser 14ª carreira, que é a volta, né? Nós vamos voltar aqui só seguindo o ponto. Depois nós vamos fazer a 15ª carreira pelo lado direito, sem trama nenhuma, e a 16ª carreira aqui nós vamos fazer também sem trama nenhuma, para voltarmos para o direito do trabalho. Eu vou fazer essas carreiras e retorno, então aqui vamos combinar novamente. Então, ó, 14ª, 15ª e 16ª carreira para retornarmos ao direito, e aí eu vou explicar como é que foi que eu dei sequência para o cachecol. Então aqui eu já voltei com o projeto original, né, que eu tô fazendo aqui, para vocês entenderem como é que foi que eu dei sequência ao trabalho. Eu fiz da primeira carreira até a 16ª por 7 repetições. 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições, tá? Eu criei 7 repetições para a ponta do cachecol, tá? Então aqui eu tenho da primeira até a 16ª carreira. Eu fiz 7 vezes essa repetição. Depois que eu fiz as 7 vezes, eu passei a trabalhar nada mais, nada menos que 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. E assim eu fiz até o final da carreira. E aí voltei trabalhando ponto sobre ponto. Tá? 2 pontos tricô, 2 pontos em meia. Deixa eu mostrar aqui. Depois da 7ª repetição, passei a trabalhar 2 por 2. 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meias. Para voltar, a gente trabalha ponto sobre ponto. Né? O que é meia, meia, o que é tricô, tricô. Não inverte, porque senão vira um ponto arroz. E aí eu trabalhei aqui. Depois eu mostro para vocês que eu ainda não medi, o projeto ainda tá na agulha, ó. Quando esse vídeo for ao ar, aí sim esse projeto vai estar concluído. Esse projeto eu criei para dar de presente pro meu irmão, tá? É um cachecol que eu fiz
de presente para ele. Então eu vou medir quanto eu fiz, aí provavelmente vai estar passando aqui na tela para vocês quanto que deu aqui. E aqui, para finalizar, volto a trabalhar no ponto fantasia por 7 repetições, igualmente, né, nós temos do outro lado. E aí, então, depois dessas 7 repetições, que a gente faz o arremate. Depois que nós fizermos as 7 repetições, aí então nós vamos arrematar o trabalho. Eu vou fazer aqui para vocês só terem noção de quem ainda não fez. Eu tenho outros vídeos com remates, mas vamos arrematar aqui. Vocês desconsiderem o barulho. Hoje aqui é um sábado e o vizinho está em casa fazendo uma construção. E eu preciso aproveitar os minutinhos para passar os vídeos para vocês. Bom, digamos que nós estivéssemos aqui no direito do trabalho, tá? Ó, então, tô no avesso porque eu só vim daqui para mostrar para vocês. Mas aqui, vocês considerem que já fizemos as 7 repetições, um tanto, né, da parte do meio em gaitinha 2x2, 2x2, 2x2. Agora nós só vamos rematar o trabalho. Então, nós vamos tirar um ponto e aí nós vamos fazer o arremate. Eu tenho o costume de fazer assim, eu cuido o ponto que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho um meia, ó. Então eu vou tirar ele em meia e vou passar por cima o outro ponto. Passo para frente. Aqui eu tenho tricô. Então eu tiro em tricô e passo esse ponto por cima. Aqui eu tenho tricô. Passo em tricô e tiro por cima. Digamos que agora mudou, aqui eu tenho um meia, ó. Então eu tiro meia e passo por cima. Eu tiro meia e passo por cima. E assim vai ficando o arremate do trabalho. Eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês aqui do meu trabalho. Eu tô um pouquinho enosada aqui com meus fios. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa. O meu irmão, ele é um homem bem alto e ele não quis franja. Então, por esse motivo, vocês vão ver que o meu cachecol vai ser bem grande, tá? Se vocês quiserem franjas, vocês têm que fazer uma medida que ainda coloque aqui a franja, né? Então, vocês têm que desconsiderar isso no comprimento do cachecol. Digamos que aqui seja um palmo. Então, vocês deixem de trabalhar aqui no meio um palmo para poder acrescentar na franja, para o cachecol não ficar muito comprido. A não ser, claro, que vocês queiram um cachecol bem comprido. Aí também fica a critério de cada um, tá? Então, ele não quis franja. Ele vai querer assim, sem franja. Então, eu só vou fazer os arremates depois, esconder fio e tudo mais. Ele não quis franja. Isso também fica a critério, tá? O fio que eu utilizei é esse aqui, o fio Alice da Círculo, tá? Eu fiz ele com o tex dele é 500. Ó, eu já tinha mostrado esse aqui outro dia, do dia da almofada. O tex desse aqui é 450, é um pouquinho mais fino. Por isso que esse aqui eu fiz numa agulha de número 4, tá? Esse aqui já, o tex dele é 500, eu fiz numa agulha número 5. Só que o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Vocês estão vendo a minha agulha aqui? Pois então, se vocês têm o costume de fazer o que eu faço, não façam mais, gente. Eu tenho o costume aqui de muitas vezes querer ver a altura do trabalho e eu faço isso aqui, ó. Eu puxo na agulha o trabalho, tá? E eu fiz isso nesta agulha do cachecol. Olha o que aconteceu. Fiquei sem a minha agulha. Quebrou ao meio. Quando eu puxei, quebrou ao meio.
Então agora eu tive que passar por uma agulha bem maior, por isso que eu não pude seguir aqui mostrando para vocês, porque eu tive que passar para aquelas agulhas gigantes e não as agulhas pequenas como essa, né, que essa aqui é aquela agulhinha menor para fazer cachecol mesmo, porque essa agulha aqui não tem o ferrinho por dentro, essa aqui tem o ferro por dentro, essa aqui a gente escuta o barulhinho do ferrinho dentro, essa aqui não tem, ela é totalmente de plástico, e aí eu puxei para ver como estava ficando o ponto e acabei ficando com a agulha pela metade. Tá? Eu só estou mostrando para vocês, se alguém aí tem essa mania como eu, não fazer mais para não sair prejudicado no material. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse trabalho comigo. Um enorme beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo.